Pode se assentar. Meus amados, esse fim de semana foi um fim de semana bem intenso. Eu fui convidado num retiro de jovens, é um retiro de uma igreja X. E foi uma palestra sábado, outra palestra hoje de manhã, outra à tarde, digo. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção, sábado eu estive ministrando um pouquinho sobre paternidade, orfandade e paternidade. Hoje à tarde eu estava ministrando sobre identidade e destino. E tu sabe que uma das coisas que tem me chamado muito a atenção, que tem me preocupado em realidade, tem sido esse... Quando tu fala para alguém quem tu é, qual é o teu propósito aqui na terra? Qual o teu objetivo na terra? Por que tu estás aqui? E tem muita gente que não sabe responder isso, que são conhecidas como as perguntas fundamentais da vida, né? De onde eu venho, para onde eu vou, qual é o meu objetivo aqui, quem sou eu? Muitas vezes eu te pergunto, quem tu é? E tu vai me dizer, eu sou fulano, eu sou sultano. Mas quem realmente tu é? E outra pergunta, qual é o teu propósito aqui na terra? Se o nosso propósito na terra, diz Paulo, é somente isso aqui, nossa esfera terrenal, somos mais dos miseráveis. Agora, qual é o teu propósito realmente? Eu fiz essa pergunta a essa igreja, para esses jovens que estavam aí, 90% deles eram jovens, e todos estavam meio perdidos na sua vida, perdidos no propósito, perdidos naquilo que eles estão fazendo, vão fazer, não sabem. E tu sabe que eu estava orando agora à tarde, e Deus colocou muito forte no meu coração sobre que não é só os jovens, a igreja de Cristo, grande parte da igreja de Cristo está perdida. E por favor, não me leve a mal, eu estou querendo que a gente possa pensar um pouquinho juntos. Não estou dizendo que tu está perdido, estou dizendo que a igreja de Cristo, no geral, eu não estou falando das quatro paredes, estou falando do corpo de Cristo. Tem muita gente perdida sem direcionamento, sem motivação, sem propósito, sem nada. E quando tu não tem propósito, como eu falava hoje, tu não tem um propósito, tu não tem um destino, qualquer ideia, qualquer caminho te serve. Então tu chega aí na estrada e se tu não tem um direcionamento daquilo que Deus tem para a tua vida, tu vai pegar qualquer ônibus, ele vai tanto vai para Veranópolis como vai para, não sei, para qualquer lugar, tu vai pegar porque tu não tem uma direção. E quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sem direção, o inimigo ele faz uma festa porque a gente fica vulnerável, perdemos o foco daquilo que Deus nos chamou a fazer. Não sei se vocês conhecem um pregador, ele se chama Cash Luna. Cash Luna, ele tem uma igreja em Miami. E ele diz que estamos vivendo numa época de uma sociedade zumbi, de mortos-vivos. Viste como tu sabia? Te fazendo de zumbi. É que, desculpa, meu português ainda tem palavras que não consigo, né? Uma sociedade zumbi. Uma sociedade, uma geração de mortos-vivos. Pessoas que estão caminhando na vida e correndo atrás do vento sem um objetivo. Pessoas que estão correndo, fazendo coisas, mas aqui dentro eles não entendem o objetivo de por que Jesus morreu na cruz por eles. O objetivo de por que estamos aqui hoje. Só estão correndo numa sociedade agitada, se desgastando, entregando sua vida naquilo sem entender o porquê.
Essa sociedade zumbi ou de mortos-vivos tem nos afetado grandemente e a gente não entende o poder da cruz, não entendemos aquilo que Deus fez por nós. Queridos, eu quero que a gente possa abrir nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 2. Nós precisamos entender que o Evangelho traz vida. A palavra de Deus traz vida. Jesus nos abre as portas da vida. Esse mesmo pregador, Caso Luna, eu estava lendo alguns artigos dele. Ele diz que hoje a sociedade está muito tendenciosa à morte. E gostam muito das coisas da morte. Por isso, tantos filmes de mortos-vivos faz tanto sucesso. Porque tem uma tendência à adoração à morte. Mas nós precisamos entender que Jesus abre as portas da vida. Somos ressuscitados com Cristo, diz as Escrituras. Que Deus tem um propósito, Jesus morreu com um propósito para mim e para ti. E não é somente essa esfera aqui, tem algo mais. E nós precisamos estar com expectativas de algo mais. Eclesiastes diz que a gente corre atrás do vento porque a gente não tem noção da vida. Gastamos nossa vida atrás do vento por perder o direcionamento e propósitos. Eu pensava, quanto dos que estamos aqui estamos gratos a Deus por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Tu sabe que isso muitas vezes passa por nossa cabeça e é algo como que, sim, Jesus morreu na cruz por mim, pronto. E já é um hábito, mas quantos realmente estamos gratos a isso? Efésios capítulo 2, depois vou explicar um pouquinho sobre Efésios. Mas Efésios capítulo 2, versículo 1. Presta atenção no que Paulo está falando para essa igreja em Efésios, uma igreja bem complexa, bem complicada, onde a imoralidade é muito grande, onde tem um jovem pastor ali liderando. Paulo fala assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora está nos filhos da desobediência. Versículo 3: Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, lembra que mais, porém, são contrastes, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e que com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom que vem de Deus. Versículo 10: Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nela. Queridos, Paulo se está enfrentando a uma sociedade não muito diferente a nossa. Hoje em dia, podemos dizer que as coisas se intensificaram um pouquinho mais. Mas Paulo está numa cidade, ou seja, está mandando essa carta para a cidade de Efésios, uma cidade bem complicada, moralmente muito complicada.
Se tu percebes depois, vendo o texto bíblico em Efésios capítulo 5, diz: sede imitadores de mim, de Deus, diz sede imitadores de Deus. Não use somente Deus como exemplo, senão imita Deus. Porque realmente estamos diante de uma sociedade de Efésios, na Turquia, hoje Turquia, né? Onde a imoralidade era muito alta. Os gnósticos estavam lá dizendo: não tem problema, o espírito é bom, o corpo é mau, então tu pode alimentar teu corpo, fazer o que tu quiser. Esse dualismo. Tínhamos o templo de Diana lá, Diana para os romanos, Artemisa para os gregos, onde tinham 1000 sacerdotisas entre 15 e 17 anos. Meninas que se prostituíam, os pais entregavam essas meninas lá para elas se prostituir. Isso era algo maravilhoso na cultura deles, na cultura grega, porque eles acreditavam que Diana vinha de Saturno e era a padroeira do lugar. Então eles adoravam, o templo de Diana era como um banco, todo o tesouro ficava ali. Então cada vez que tu dava uma oferta, tu tinha sexo com essas meninas, e aí tu te purificava dos teus pecados. Tu, para te purificar dos pecados, tu precisava ir para o templo de deusa Diana, ter sexo lá, enfim, coisas que aconteciam lá, e tu te purificavas lá. Agora essa sociedade chega o Evangelho de Cristo. É aí onde chega o Evangelho de Cristo, uma sociedade onde as pessoas sem rumo, sem direção, perdidos, e talvez muito parecido como nós hoje. Pessoas mortas vivas. Paulo nos leva a gente refletir nessa passagem. E diz assim, primeiro Paulo leva para que a gente possa pensar como um homem, por si só, ele consegue se destruir rapidamente. Como nós temos uma capacidade de nos autodestruir muito rápido. Porque a gente sem propósito, sem destino, sem objetivo, sem identidade, nós ficamos vulneráveis. E a tendência é que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Paulo diz aí, vocês que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele já começa a dar essa referência. Quero que vocês entendam que Paulo ele dá uma profundidade do pessimismo do homem, da sociedade no momento em Efésio. E ele está pessimista, diz, estavais morto em vossos delitos e pecado. E depois nos leva a entender o que Jesus fez por eles. Queridos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é por merecimento meu, nem teu, nem aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É por aquilo que nós somos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus se entregou naquela cruz por amor a mim e a ti. Ele te deu vida com um propósito, para que tu possas glorificar a Deus, com um destino. Porque a gente vem de Deus e a gente vai para Deus. Cada processo da nossa vida é com um propósito. É para sermos parte dessa extensão do reino de Deus. Mas quando a gente perde esses propósitos, nós perdemos o entendimento de para que estamos aqui. Então Paulo faz essa comparação. Estavam perdidos no pecado, mas depois ele faz um contraste. Mas através da glória de Deus, nos fez sentar. Jesus nos fez sentar em lugares celestiais. Queridos, eu não sei se a gente consegue discernir. O homem por natureza, ele tem uma tendência a destruir a sua vida. A natureza nossa nos leva à tendência para a carne. Temos uma tendência muito grande. Se por segundos Deus tira o óleo de nós, a gente se destrói e destruímos tudo que está perto de nós.
Porque a gente tem uma tendência muito grande à carne. Se tu percebes capítulo 1, Paulo começa a orar por aqueles leitores, por aquelas pessoas que estão em Éfeso. Ele começa a clamar pela vida deles. Ele diz: espero que Deus dê o espírito de sabedoria, revelação e conhecimento. Capítulo 1 ele dá esse entendimento. Diz assim, Paulo começa a orar por eles. Ele está tendo informações de Tito Timóteo, digo que Tito. Timóteo estava dando informações de como estava a igreja. Estamos falando de um menino bem jovem. As escrituras dizem que é jovem. Eu imagino que um menino, um garoto, que nem eu assim. Não, sério, estamos falando de um menino de aproximadamente 20 e poucos anos. E Paulo está orando, pedindo para que Deus dê sabedoria, discernimento, que Deus dê um conhecimento dele, para que eles possam entender as riquezas da herança que Deus derramou através do Espírito Santo na vida deles. E Paulo não está dizendo assim, eu sei que é fácil a vida de vocês, não. Se tu ler o texto, capítulo 1, capítulo 2, Paulo dá uma referência de que não é fácil a vida do cristão. Ele não está dizendo, ai que maravilha, é muito fácil a tua vida, agora que tu é crente. Não, ele não está falando isso. Ele está falando assim, eu espero que Deus te dê sabedoria, discernimento e conhecimento da verdade de Deus, para que tu possas te conduzir, para que tu possas caminhar. No capítulo 2, aí já vemos esse encontro, esse triunfo glorioso que Deus faz. Jesus morre e ele vence a morte. Uau! Primeiro está dizendo, vocês estavam mortos, mas deixa que tu entendas uma coisa: Jesus venceu essa morte. E hoje tu és livre para adorar, tu és livre para sonhar, tu és livre porque Jesus na cruz, ele te justificou, ele pagou o preço por ti e por mim. Imagina quão gratos deveríamos ser cada dia por aquilo que Jesus fez na nossa vida. Isso a gente não considera, não entra na nossa equação de gratidão. Nossa gratidão muitas vezes está em quanto Deus me dá, se Deus faz um bom negócio, se minha empresa vai bem ou se não vai bem. Mas quantas coisas nós temos que agradecer a Deus simplesmente, a Jesus simplesmente pela cruz, pelo poder da cruz, por aquilo que Ele fez na cruz. Ele se entregou por mim e por ti na cruz, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade hoje de vencer a morte, porque aquele que crê em mim, aunque morra, ele viverá. Foi na cruz que ele selou isso por nós. Onde está a morte, o teu aguilhão? Queridos, se a gente entende isso, nós seríamos eternamente gratos por aquilo que Jesus fez por mim e por ti na cruz. Hoje estamos numa era, numa sociedade dos coach, dos motivacionais, onde estão te ensinando de como tu vai fazer o teu primeiro milhão, ou como tu vai ganhar o teu primeiro Rolex, e depois tu tem que dar o Rolex. Estou à disposição, se tu quiser dar o Rolex, para ser parte disso da tua vida, não tem problema. Mas estamos numa sociedade dos coaches. Nada contra, tá? Não estou indo contra isso, muito pelo contrário. Tem coisa que é muito boa, mas presta atenção que tem coisas que do púlpito não é necessário. Do púlpito é necessário a cruz. É daqui onde a gente precisa olhar para a cruz e olhar e ser gratos a Deus, porque Ele me deu vida. Tem muitas coisas motivacionais que são fantásticas, maravilhosas, vai te ajudar a ser empresário, a fazer muitas coisas, e glória a Deus por isso, e Deus te abençoe muito. Mas aqui nós precisamos olhar para a cruz. Jesus pagou o preço. Eu fui justificado, Ele pagou o preço por mim. Ele me deu vida, para que eu possa ter uma oportunidade de continuar
sendo parte dessa extensão. E quantos de nós somos gratos por isso? Diz, Ele deu vida para vocês enquanto vocês estavam mortos. Imagina uma coisa, para a gente poder tipificar, entender um pouquinho assim, quem teve Covid aqui? Quem teve muito assim, a falta de ar assim, terrível assim, quem teve falta de ar assim, que é difícil estar com falta de ar, né? Sei ou não? Imagina que tu está lutando para respirar. É algo que só que imagina, eu estou só trazendo uma comparação boba, uma comparação, enfim. Tu está lutando assim, e de repente Deus vem, Jesus vem, Ele limpa teus pulmões assim. Estávamos mortos e Jesus me dá vida de repente, do nada, de repente tu teve outro tipo de, não sei, de doença que aconteceu, e tu está tratando de entender aquilo que eu estou querendo te explicar. Estávamos morrendo, estávamos no CTI lá, entubados com pip, pip. De repente Jesus vem e diz: esse é meu filho, vou morrer por ele. Pip, 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 pip. Ele nos traz tudo com efeito sonoro hoje, viu? Depois não me reclama. Hoje tem efeitos sonoros. O que nós somos por natureza? Somos ingratos. Somos muito ingratos. Por natureza somos ingratos. Eu já expliquei isso, mas só vou refrescar a nossa memória. Uma pessoa ingrata, ela é murmuradora. Sabia, né? A ingratidão te leva à murmuração. A murmuração te leva à queixa. E a queixa te leva à incredulidade. Então uma coisa te leva a outra. Tá? Aquela pessoa ingrata, tu nunca agrada alguém que é ingrato. Por isso eu acredito que a gratidão te abre portas. Quando tu diz: gente, obrigado. Obrigado por orar por mim, obrigado por me cumprimentar, obrigado, muito obrigado por me ajudar, obrigado por tantas coisas que a gente tem para agradecer. Mas a pessoa ingrata, ela entra em murmuração. Tudo que tu faças para ele nunca é bom. Posso te fazer um cafezinho? Sim. Tu dá um cafezinho para, mas tá sem açúcar. Depois tu vem, tu dá açúcar, bota açúcar, diz: não, mas é muito açúcar. Aí quando tu chega com menos açúcar, mas tá frio, né? Café frio. Eu também não gosto de café frio. Não, e depois tu deixa um pouquinho mais quente. Mas quente também é complicado. Meu irmão, quantos dos que... Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Quantos que estamos aqui temos sido ingratos? Quantos dos que estamos aqui temos sido murmuradores? A gente tem se queixado por tantas coisas. Contaminamos o coração dos outros com nossa murmuração, com nossa ingratidão, porque não queremos estar sozinhos nesse departamento, então queremos trazer mais pessoas com a gente. E a gente leva e murmuramos e criticamos e somos ingratos e vivemos a vida aí empurrando as coisas com a barriga e querendo que Deus responda às nossas orações. Paulo, ele dá uma descrição, ele começa no capítulo 2 dando uma descrição demoledora das condições humanas quando se afastam de Deus. Ele dá um exemplo demoledor. Estavais mortos, homens e mulheres, fedendo a morte. Capítulo 2, versículo 3. Entre eles nós também andamos
no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, e também os demais. Quem tem sido, não vou fazer essa pergunta, quem tem andado, vou fazer assim, não aguento. Quem tem andado nas inclinações da carne aqui? Não é retórica a pergunta. Pode levantar a tua mão. Isso, sempre tem alguém. Quem tem andado nas inclinações da carne? E Paulo diz, nós estamos mortos por andar nas inclinações da carne. Queridos, eu sei que dá vergonha e o orgulho nosso não nos deixa ser transparente, mas muitos dos que estamos aqui temos andado muito na inclinação da carne e temos sido filhos de desobediência, para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer o meu ego, para satisfazer o meu status, para me mostrar, para mostrar que eu sou importante, por nosso déficit de amor e tantas outras coisas, nossa inferioridade. A gente precisa muitas vezes se alimentar disso para mostrar que eu sou diferente. É uma máscara que a gente usa para poder aparentar alguma coisa que a gente não é. É que acontece que a gente chega aqui e a gente precisa. O diabo te diz isso, tá? Deus nos diz isso. A gente precisa mostrar uma coisa que a gente não é. E a gente chega com uma máscara muito bonita, cheirosinho, lindo. Somos todos crentes. Mas quantos de nós estamos hoje precisando de ajuda? Porque ainda estamos em aparelhos. Quantos de nós hoje estamos precisando de Jesus na minha vida, na tua vida? Quantos dos que estamos aqui hoje estamos precisando que Jesus te dê vida? Porque estamos caminhando, estamos andando, estamos trabalhando, mas estamos mortos. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo também traz, ele desenvolve, ele traz alguns argumentos como a pessoa vive sem Deus. Ele traz um entendimento que o pagão, o judeu e finalmente toda a humanidade, porque se afastou de Deus, tem vivido as consequências. Obviamente que tem pessoas que discutem, argumentam sobre essas palavras, tá? Que eu estou falando. De repente, eles não se acham tão mal. Eles fazem uma análise da vida dele e eles acham que são quase querubim. Manda um abraço para ele aí, responde, diz que estamos todos bem. Eu sei que quando tu fala com alguém assim, tu faz pergunta e cara, eu trabalho aconselhamento e quando a pessoa começa a conversar é de arcanjo para cima. A pessoa não consegue ver muitas vezes as debilidades, os problemas. A gente precisa levar essa pessoa a entender. Eles não se veem tão mal a si mesmo. Muitas pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa de bom coração, eu sou uma pessoa de boas atitudes. Sim. Tem muita gente incrédula, muita gente que não é cristã, que tem boas atitudes, que tem boas emoções, que tem bom coração e que são fantásticos e não são nem crente. Tem princípios, tem valores. Só que nós precisamos nos regir por aquilo que está aqui, ó, que é a palavra de Deus. Esse é meu prumo. Lembra quando eu falo do prumo? Esse é meu prumo. É aqui que eu tenho que ser aprumado. O meu diagnóstico tem que ser através da palavra de Deus. Tem muita gente, o inferno está cheio de boas intenções.
Mas a palavra de Deus tem que ser aquilo que vai me aprumar com respeito aos meus princípios, os valores, com a minha família. Se tu vê depois Efésios, dá uma lida depois de Efésios. Esse mês a gente vai estar trabalhando em cima de Efésios. Capítulo 4 ele vai falar da família. Capítulo 5 vai falar sermos imitadores. Então Paulo ele faz um compilado das coisas importantes da vida, essenciais do dia a dia. Nós podemos dividir esse livro em 4 partes, em 5 partes. Identidade, conhecer a Deus, estar unânimes, estar firmes na nossa fé. Paulo ele enfatiza, ele divide esse livro, essa carta em 4 partes importantes. Ele está falando que é necessário a gente conhecer a Deus, mas tu quer conhecer sobre a tua identidade, quer saber alguma coisa sobre a tua identidade, tu tem problema de identidade, lê Efésios. Esse povo estava perdido na forma de adorar, na forma de viver, e Paulo fala para eles: porque tu é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. E essa palavra feitura, a palavra original para feitura tu é um poema dos lábios de Deus. Ele passou tempo para estar contigo. Sabe qual é o problema? Que as pessoas, elas não conseguem se ver tão mal, ou que não conseguem reconhecer que precisam de Jesus, ou que não conseguem reconhecer que precisam mais de Deus na vida delas. Sabe qual é a situação? O ponto é que a gente se justifica muito. Eu acho que foi no retiro que eu falei algo sobre justificativa. Não é justificativa, não? Existe assim? A propósito, quem teve no retiro aqui? Eu senti falta de muito de vocês. Foi maravilhoso. Tem uns vídeos aí que depois a gente vai mostrar para vocês do Volney dançando. Eu vi. Estamos editando. No esse retiro eu falei alguma coisa assim, não lembro direito, mas muitos não reconhecem a situação que eles estão pela justificativa. E aquele que é bom se justificando é ruim de arrependimento. Se a gente se justifica muito, quer dizer que a gente não se arrepende. Se a gente se arrepende, a gente não muda. E se a gente não muda, não tem uma transformação, uma conversão na minha vida, porque o arrependimento é chave para ser parte do reino. Mas a gente se justifica: não, eu fiz isso por isso, eu fiz aquilo por isso. Então somos especialistas e somos muito bons nos justificando. Nós temos argumentos maravilhosos, que até nós mesmos acreditamos muitas vezes naqueles argumentos nossos. Porém, continuamos mortos, nos justificando, mas aqui, mortos, caminhando sem vida. E Deus não te chamou para isso. Deus quer que tu frutifiques. Deus quer que tu tenhas vida. Deus quer que tu prospere. Deus quer que tu avance, que eu avance, que a gente avance, porque o reino pertence a nós, os filhos dele. Mas a gente precisa entender que ele me justificou na cruz, ele me deu uma oportunidade, e que na cruz ele me deu o poder de vida. A cruz, tinha uma cruz antigamente aqui, mas a cruz, queridos, a cruz tem poder. Quando tu olha para a cruz, tu entende que lá a gente derrama o nosso ser, é lá onde a gente coloca todos os nossos pecados, é lá onde a gente se postra diante daquela cruz. A cruz em si não é nada, tá? É um madeiro. Mas a obra redentora de Jesus nessa cruz é que vai fazer toda a nossa diferença.
Quando Paulo diz eles estavam mortos, ele está falando o quê? Em realidade a palavra é separados de Deus, tá? Quando a gente diz, não, eu estava morto na minha fé, eu estava separado de Deus. Isso fica muito bem relatado no filho pródigo. Tu já leu a história do filho pródigo? Tu lembra da história do filho pródigo? Diz que chega o filho pródigo significa aquele perdido, aquele que se foi, tá? Chega o filho para ele e diz: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Em outras palavras, ele está falando o quê? Quando tu dá a herança para teu filho? Quando? Geralmente quando a pessoa morre, certo? Então o filho pedindo a herança, ele está dizendo assim: pai, tu estás morto para mim, eu quero minha parte. Eu quero viver como eu quero, do meu jeito, da minha forma. Ainda bem que meus filhos ainda não pediram toda a herança deles. Eu estou ensinando eles a frustração. Tu já ensinou teu filho a frustração? Sim ou não? Tem que ensinar a frustração. Se meu filho pede hoje a herança, eu não vou dar nada para ele. Porque não tem nada. Tem muita coisa. Imagina, são 5 ainda, coitado. Mas o filho pródigo chega e pede para o pai a herança dele e diz: pai, me dá a minha herança. Eu quero viver uma vida do meu jeito, da minha forma, como eu quero. E diz o texto que ele vai lá, ele arrebenta com tudo. Chega um momento que ele gastou com tudo aquilo que era porcaria do mundo. Não muito diferente a nós. Muitas vezes a gente quer fazer na nossa vida do jeito que a gente quer, viver do jeito porque eu quero ser feliz. E tem uma frase que eu amo, que o povo diz: não, tu vai ir na igreja, tu tem que aproveitar a vida. Fora de igreja a gente aproveita a vida, dentro da igreja a gente não aproveita a vida. Tem que aproveitar a tua vida. Como tu vai ir para a igreja? Aproveita a tua vida. O que é isso, gente? Eu sempre contei para vocês que eu era meio boêmio. Era. Meio playboyzinho. Era. Ficou alguns resquícios ainda, mas era. Mas eu andava na noite e minha mãe, feliz e contente. Quando me converto, comecei a ir na igreja com minha Bíblia embaixo do braço, não saía mais à noite, ia na igreja, comecei a me, como se diz, organizar minha vida. A minha mãe chega e diz: o que aconteceu contigo? É como uma coisa diferente, cara. Eu estava dormindo cedo, ia para a igreja, ia para o culto de oração, e diz: minha mãe, o que aconteceu? Tu tá bem? Minha mãe e meu pai começaram a se preocupar comigo. Imagina a loucura. Quando estava no mundão, eu não estava preocupado. Chegava 3, 4 da manhã, mas quando me converti, conhecia Deus, começaram a se preocupar. Imagina isso. É a mesma coisa, nós muitas vezes falamos para Deus: Senhor, eu não estou nem aí contigo, eu vou fazer as coisas do meu jeito, como eu quero, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou fazer. E Deus é um cavalheiro e diz: meu filho, minha filha, vai. Se é isso que tu quer, vai. Vai lá. Tu tem todo o direito de escolher que tipo de vida tu quer levar. Só que chega um momento que ele estava lá, diz que não tinha o que comer, comia as comidas do porco lá. E o texto diz: e ele caiu em si. Ou seja, ele teve uma revelação: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Como muitos de nós, a gente chega um momento que a gente diz: nossa, o que é isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do pai. E lá eu sei que pelo menos eu vou ser empregado dele. Mas presta atenção uma coisa onde eu quero chegar. Nesse momento ele está morto para a vida, para tudo. Ele está deserdado, ele não existe. Na cabeça dele, né? Ele está sozinho, abandonado, está comendo comida de porco. E o texto nos enfatiza isso, porque eles são judeus e a comida e o porco é um animal imundo. E ele está comendo aquilo que o animal comia. E diz que de repente ele começa a caminhar. Ele vai em direção ao pai.
presta atenção numa coisa, que aquele pai, pelo que nos diz o texto, aquele pai estava todos os dias olhando para o caminho. Eu imagino que aquele pai, aquele velhinho, porque tem texto que diz o velho, o pai, ele estava todo olhando assim, ó. Meu filho, será que não vem hoje? Será que meu filho vai chegar hoje? Porque chega um momento, diz que ele vê o filho de longe. E ele faz o quê? Lembra que uma vez eu expliquei isso aqui? Sai correndo. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O menino está vindo morto, destruído, sujo, cheio de pecado, arrebentado. Pelo que o texto nos diz, descalço, que era sinônimo de uma pessoa escrava, como muitos andam por aí escravos. Descalço, escravos, cheirando a quem sabe que coisa. Quando ele vem caminhando e chega na fazenda do pai dele, na casa do pai dele, todos os empregados estão olhando para quem? Para aquele filho que está lascado. Sim ou não? Está tudo destruído. Imagina todos os empregados aqui começando, ó, o herdeiro, está lá, ó, está chegando. Todo mundo olhando para ele. O que faz o pai? O que faz o pai? Diz que ele sai correndo, certo? Em direção ao filho. Tu podes correr de saia? Pode, mas se dificulta, certo? Então, para a gente poder correr melhor, eu nunca usei saia. Que eu lembro, pelo menos. Acho que nunca, não, mas nunca usei saia. Eu já usei roupa muçulmana na África, lá como eu expliquei já para vocês, e essa é outra história. Mas ele, para correr com aquela vestimenta, ele tem que levantar a saia ou a túnica, o que seja. Para levantar a túnica vai mostrar o quê? As canelas. Aqui temos o mestre. E se mostra a canela, mostra o quê? Muito bem, mostra a nudez. E se mostra a nudez, ele mostra ele começa a chamar a atenção daquele cara, porque ele está mostrando, daquelas pessoas, porque ele está ficando nu diante de todos. Quando ele sai correndo, levanta, ele mostra a nudez e ele tira toda a atenção do filho, e todo mundo começa a olhar para quem? Para o pai. É isso que Paulo está querendo relatar para nós. Estávamos mortos, envergonhados, destruídos, arrasados, desonrados. Todo mundo olhando para nós e diz: esse aqui não presta. Olha o que ele fez. Olha como traz vergonha para o pai. Olha como isso e aquilo, e um monte de adjetivos que talvez a gente pode colocar. Só que o pai, ao sair correndo em direção a ele, o pai, ele tira toda a atenção do filho e coloca toda a atenção nele, porque estávamos mortos, mas Jesus nos dá vida. Talvez toda a atenção estava sobre ti, sobre mim, como pecadores, que fizemos qualquer coisa, qualquer desastre a gente fez, pela tendência da carne. Mas Jesus, ele sai a nosso encontro, ele nos dá vida. E quando todo mundo olhava para nós, para nos condenar, para trazer um jugo sobre nossas vidas, começamos a olhar para o Pai. E se começou a olhar para o Pai, e ninguém mais percebeu no Filho. Estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida. Agora que estávamos todo condenado, lascado. Essa palavra não se fala, mas não tem outra aqui, não saiu outra. Todo mundo olhou para Jesus, e ele lá no madeiro, sendo crucificado, como um dos piores mortes que existia na época. Naquela cruz, ele chama toda a atenção para ele.
e a gente passa desapercebido, porque estávamos mortos e Ele está te dando vida permanentemente. Jesus na cruz, Ele fez exatamente o que o Pai, Ele chama a atenção, Ele paga o preço. Todo mundo deixa de olhar os teus pecados, os meus pecados, porque Ele está me dando vida. Ele está entregando sua vida para nós ter uma nova oportunidade. E aquela cruz tem poder, e todo mundo olha para aquela cruz, deixa de olhar para nós. Quem deveria estar naquela cruz era eu e tu, só que Ele disse: não, eu quero que meu filho, ele possa ter uma nova oportunidade, eu quero dar vida para ele. E no filho pródigo, ele está fazendo essa parábola, mas está trazendo um entendimento exatamente da mesma coisa. E depois ele vai falar da sandália, coloca o anel, e a gente já sabe de tudo isso. O anel era novamente a herança, a sandália deixa de ser escravo, a túnica novamente ele é parte da família, quer dizer que toda a herança que ele perdeu. Só que tem um detalhe, tem outro filho lá dentro. Talvez não somos aqueles filhos que saímos e jogamos tudo fora. Talvez não somos aquele que pedimos a herança do nosso pai. Talvez não somos aquele que falamos para Deus: ó, tu está morto, não estou nem aí contigo. Talvez somos aqueles que estamos dentro da casa do Pai. Talvez somos aqueles que realmente estamos lá, mas não se sentem parte. Porque quando chega o filho, o outro, e o pai fica feliz, fica contente, e o irmão fica com raiva e diz: ah, sim, ele perdeu tudo, tirou tudo, e tu agora recebe ele com festa. Diz: meu filho, presta atenção, teu irmão estava morto e ele agora vive. É além de somente as posses, é além disso aqui, é além de a gente chegar na igreja e ser abençoado, é além disso, estamos falando de vida. Ele estava morto, meu filho, presta atenção, ele estava morto, ele não tem mais vida, não tinha mais vida, agora ele está vivo. E o outro irmão vai e diz: ah, sim, ele fez tudo o que fez, e tu espera ele com uma festa, mata o melhor dos bois, o melhor que tu tem, tu faz a melhor festa. O pai olha para ele e diz: meu filho, por que tu não faz uma festa para ti? Por que tu não fez um churrasco dos bons? Por que tu não chamou teus amigos para fazer essa festa? Se tudo que eu tenho é teu. É porque lamentavelmente, meu irmão, tem dois tipos de irmãos que isso também entra muito na aplicação da nossa vida. Temos aquele que perdeu tudo, que jogou tudo, que caiu em si, voltou, se arrependeu. E temos outros que estão dentro de casa, estão mais perdidos que aqueles que estão lá fora. Temos outros que estão aqui e também não se sentem filho. Tem outros que estão aqui e também não entendem a cruz. Tem outros que estão aqui dentro da casa e estão mortos, são zombies. Tem outros que estão aqui e não têm entendido nada de nada do que Jesus fez na cruz, e como Jesus pagou o preço, continuam mortos. Então nós somos muito rápidos para condenar aquele que fez tudo errado, que evidentemente ele pecou e a gente vê o pecado dele. Mas tem outros que estão dentro de casa, aparentando, com uma mascarinha de crente, de filho, mas também está morto, porque não entenderam que Jesus veio dar vida. E Paulo nos traz esse entendimento. Jesus, meu filho estava morto, mas agora vive. A mente de uma pessoa que está morta está mergulhada na escuridão. Escuridão ou escuridão? Escuridão.
é uma pessoa que não tem sentido de vida. A vida não tem sentido para ele. Eu não sei se tua vida não tem tido sentido, mas se tua vida está em escuridão, se tu ainda te sentes que Deus não fez, talvez tu está com algum desses sintomas, e é necessário a gente orar e repreender a morte e declarar a vida. Porque a morte tem autoridade, ou a gente não sente vida? Porque a gente dá muita autoridade ao pecado. A gente dá, lembra, somos tendenciosos às coisas da carne. Então nós abrimos as portas do pecado. Quando fala de delitos, inclui também esses que a gente corre contra. Erramos o alvo e a gente erra o propósito. E a gente erra aquilo que Deus tem para nós. E começamos a viver do jeito que a gente quer. Ontem estávamos falando na missão. O Nilson, que é o diretor da base, ele sempre fala disso. E é uma coisa que eu tenho prestado atenção sobre isso. Nós falamos para Deus assim, ó: tudo é para a tua glória, sim ou não? Se eu vou abrir um ministério, é para a glória de Deus. E eu começo a me frustrar se não dá certo. Mas é para a glória de Deus ou é para a tua glória? Tudo é para a glória de Deus. E eu começo a fazer alguma coisa. Se tem um 0,1% de tua glória, então deixa de ser a glória de Deus. É tua glória. E é melhor que eu diminua para que ele cresça, meu filho. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa entender que tu não tem mérito nenhum. É só por graça. Eu preciso entender que não é pelo que eu faço, é por graça. Ele derramou seu sangue por graça. Ele estabeleceu, tu estavas de escravo, Ele por graça, Ele te libertou. Por graça Ele te dá vida. Por graça, porque Ele quis, não me sai outra palavra, mas Ele quis, Ele olhou para ti, Ele te entregou isso, por amor. Não é por teus merecimentos, não é pelo que tu faz. Nossas maldades nos separaram de Deus. Nossos pecados nos afastaram de Deus. E a gente deixa de escutar a Deus. Isso fala Isaías 59. A gente deixa de escutar a Deus. Nossos pecados nos afastam. E a gente começa a fazer do nosso jeito, andar nos nossos caminhos, fala Jeremias. Deixamos de escutar a Deus. Jeremias mesmo nos fala: eu quando tirei vocês do Egito, eu não falei nada de holocaustos e sacrifícios. E diz assim: pega essa carne e come essa carne que tu está entregando de sacrifício, porque nada disso eu te pedi. O que eu quero, Jeremias está falando, eu quero que tu escutes minha voz, obedeças meus mandamentos e siga meus caminhos. Não é pelo que tu faz, quanta oferta tu dá, quanto sacrifício, não, isso aí não. O que o mesmo texto em Efésios nos diz, sabe o quê? Que nossa oferta seja de olor, de cheiro agradável a Deus. Que aquilo que eu faço para Deus seja realmente de coração para Ele. Que aquilo que eu estou fazendo não é porque, não é uma gambiarra, não, como é uma, tem uma palavra, barganha. Isso, obrigado, meu irmão. Sim, tu ri, quando tu prega no Uruguai tu vai ver. Não é uma, como é a palavra, carvanha? Barganha. Não é uma barganha, meu irmão. Não é uma troca. Eu te dou e tu me dá, não é isso. Não se trata disso. Não se trata de eu querer oferecer as melhores coisas para Deus, para que Deus me dê o melhor. Tem gente que faz isso. Não se trata disso, meu irmão. Se a motivação do teu coração é fazer isso,
não vai dar certo. Não se trata disso. Se trata de que aquilo que tu faças para Deus seja de cheiro agradável, olor, fragrância agradável para Deus. A motivação do teu coração tem que ser a melhor possível. Porque tu faz o que tu faz, que seja por amor a Deus, que seja um aroma agradável a Deus. A palavra diz que estávamos condenados, mas agora Deus nos trouxe vida. O que a gente é, o que nós somos, é simplesmente pela graça de Deus. E a graça, definição de graça, tu sabe qual é a definição de graça? Graça, uma das definições maravilhosas de graça é me dar algo que eu não mereço. Isso é graça. Eu não mereço graça, mas Deus me dá algo que eu não mereço. E a definição de misericórdia, não me dar aquilo que eu mereço. Então graça é me dar o que eu não mereço, e misericórdia é não me dar aquilo que eu mereço. Então quando Deus diz é por graça e misericórdia, é porque Ele está nos dando algo que a gente não merece, que é graça. A gente merece outra coisa, mas Deus nos dá. E misericórdia é não quer te condenar, então Ele vai te dar algo que tu não merece. E esse é teu Deus. Esse é o nosso Deus. E o que Deus fez por nós, fez para que nós tenhamos vida, e fez por amor. O que Paulo nos dá e nos relata aqui, que sim, a tendência nossa é da carne, que sim, a tendência nossa é a concupiscência, sim, a tendência, mas Jesus na cruz pagou o preço, zerou a conta, passou a régua, e a partir de agora nós vivemos e temos por graça vida e vida eterna. Temos vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou, capítulo 2, versículo 6. Ele nos fez sentar em lugares celestiais, capítulo 2, versículo 6. Quer dizer que Ele me deu vida, Ele me ressuscitou e Ele me fez sentar em lugares de honra, por graça. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, por favor.